tarde. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos nesse sábado maravilhoso em que nós vamos aqui passear por vários temas, né, interessantíssimos para a nossa prova dentro da legislação extravagante. Nós vamos escolher aqui 2 leis importantes. Uma que vai ser o Estatuto da Criança e Adolescente, aspectos criminais que o nosso edital vai vir ali trazendo, tá? O outro são os aspectos relacionados à Lei Maria da Penha, que sempre ali vem nas questões ali relacionadas a guardas municipais e, claro, nós tivemos aqui, não diferente, guarda de Olinda. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite a todos. Professor Luciano, nós vamos começar aqui o nosso bate-papo sobre esses temas, tá? Pessoal, nós vamos aqui, vou compartilhar com vocês a nossa tela para que vocês possam aí acompanhar a nossa primeira questão, tá? Sigam o professor Luciano nas redes sociais, vai ser um maior prazer ter você conosco, alev.luciano Souza, é bem bacana estarmos juntos. Claro, também, eu estou preparado, beleza? Vamos lá, nós vamos começar aqui a nossa brincadeira, começando, como eu falei para vocês, com o Estatuto da Criança e Adolescente, ECA. Meus queridos, o nosso edital ele vai trazer para a gente dispositivos relacionados exatamente, tá? Exatamente aos crimes, ok? Ali do ECA. Só que eu preciso que vocês entendam o seguinte: antes de efetivamente começarmos a resolução das questões e, de fato, observarmos aqui como que vai ser a abordagem na prova de vocês, tá? Dentro da legislação extravagante, que inclusive é peso 2, extremamente importante, extremamente salutar para a sua aprovação, a prova de legislação extravagante. Então, eu peço que vocês tenham uma atenção toda especial com esse conteúdo. Então, como eu falei para vocês, o Estatuto da Criança e Adolescente vai trazer para a gente somente os dispositivos penais relativos ali do ECA, ok? Então, fique atento com esse primeiro detalhe. Segundo, é que eu preciso que vocês entendam que quando a gente fala de crime vistos no ECA, não são crimes que são praticados por aqueles adolescentes, não, pelo menor infrator. Cuidado com isso, tá bom? Por que estou falando isso? Por que eu estou advertindo nesse momento vocês? Para que vocês não possam incorrer naquele erro crasso que muitas vezes muitos alunos perdem questões sabendo o conteúdo por ter essa visão de que os dispositivos previstos no ECA que traduzem-se em crimes, tá? São aqueles que são análogos aos atos infracionais. E não é, pessoal. Ali nós estamos falando de pessoas imputáveis, tá bom? Que são, por exemplo, os maiores de 18 anos, plenamente capazes, ok? Que poderão ali sofrer as sanções penais que praticaram crime em desfavor de crianças ou de adolescentes. Porque, claro, adolescente, menor de idade, não pratica crime, pratica ato infracional. Qualquer tipo de conduta que, por exemplo, um garoto de 15 anos venha praticar análogo a crime, por exemplo, se ele matar alguém, é análogo àquela conduta ao 121 do Código Penal. Aquilo não é crime, aquilo vai ser um ato infracional, né, que vai ser punido com as medidas cabíveis ali, previstas no ECA, ok? Nós estamos falando de crimes que são praticados por pessoas imputáveis, adultos, plenamente capazes, plenamente imputáveis à legislação penal, que praticaram crimes, que praticaram condutas em desfavor dos interesses de criança e adolescente, tá? Dito isso, nós vamos agora à nossa primeira questão, pessoal. Na telinha para vocês, a nossa primeira questão, que ela fala assim, ó: de acordo com o entendimento recente, simulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o crime de corrupção de menores, o artigo 244-B, a Lei 8069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é delito. Ele vai trazer para a gente uma lacuna. E, portanto, para a sua configuração, uma outra lacuna de prova efetiva da corrupção do menor. Completam a lacuna, respectivamente, as expressões contidas em. Pessoal, o crime de corrupção de menores, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constitui o que chamamos de crime formal. Crime formal. Lá no direito penal, quando a gente começa, de fato, a estudar ali a classificação dos crimes, e com relação ao seu resultado, o crime pode ser classificado em crime formal, crime material ou crime de mera conduta. Beleza? Lá no direito penal, quando a gente estuda, repetindo, quando a gente estuda lá os aspectos relacionados à classificação dos crimes com relação ao resultado, nós temos lá 3 classificações. O crime pode ser formal, pode ser material ou de mera conduta. Eu vou ser direto ao ponto. O que é um tipo o que é um crime formal? Crime formal
nada mais é do que aquele crime que não precisa de um resultado para a sua consumação. Quando eu falo resultado, resultado naturalístico. E no caso da corrupção de menores, o STJ já afirmou o entendimento que não é preciso, não é necessário a efetiva corrupção do menor para que seja configurado o crime de corrupção de menores previsto no 224B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vamos lá, preste atenção. O crime de corrupção de menores, guarde, é um crime formal, ou seja, ele independe de resultado naturalístico material para a sua consumação. Então, onde tem aqui material, eu já tiro, ó, a letra B vai embora, tá bom? A letra C vai embora, e claro que o nosso gabarito vai ser o quê? Vai ser a letra D de dado. Por quê? Mais uma vez, a previsão tipificada de crime de corrupção de menores, né, prevista no artigo 244B da Lei 8069 de 90, vai ser um crime formal e logo ele independe de prova da efetiva corrupção, ou seja, independe da prova do resultado, ou seja, a corrupção do menor para que ele possa, de fato, ser consumado. Ok? Beleza? Então tá aí. Professor, onde que a gente vai encontrar aqui no ECA o crime de corrupção de menor? Um crime que cai muito, galera, cai muito, então tem que ficar muito atento com relação a isso, tá? Veja o 224B na íntegra. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo a praticá-la. Nesse caso, é quando o agente capaz ele induz o menor a praticar uma infração penal ou até mesmo quem colui com ele maior também vai praticar. Então, nesse caso, eu tenho um crime de corrupção de menores. Tudo bem? Pena de reclusão de 1 a 4 anos. Claro, fique atento, cai na prova. Vamos aqui à nossa segunda questão, beleza? Segunda questão, queridos, fala assim, ó, considerando as normas da Lei Federal 8069 de 90, claro, o ECA, assinale a alternativa correta sobre como é considerada a conduta descrita como crime praticada por criança ou adolescente. Eu acabei de falar para vocês. Olha só, a criança ou adolescente, quando pratica uma conduta descrita como crime, tá? Ou que eu vou chamar aqui de análoga a crime, eu tenho ali a ocorrência de um ato infracional. Questãozinha bem bacana, bem simples, que eu preciso que vocês entendam. Então vamos lá. Anote, se eu tenho uma pessoa que é imputável, por exemplo, você, meu aluno maior de 18 anos, vacinado, capaz, conhece o caráter ilícito das condutas criminosas. Eu, professor de vocês, nós somos o quê? Imputáveis. Qualquer situação que porventura venhamos a praticar uma conduta gravada no Código Penal, pronto, ali nós temos o que chamamos de adequação típica. O fato típico aconteceu, se amoldou aquilo que está previsto na norma penal. Pronto, ali nós temos o crime, ok? Então, quem é imputável pratica quê? Crime, tá certo? Agora, um inimputável, no caso, uma criança ou um adolescente, tá bom? Se praticar uma conduta tipificada como crime, ele não vai responder por crime, mas sim como ato infracional. Legal? Então, letra C de cebola, nosso gabarito, questãozinha muito tranquila. Legal, pessoal? Beleza? O Carlos está falando, o áudio não está legal, pessoal? Vocês conseguem me ouvir legal? Deixa eu só. Meu celular não está aqui, mas responde para mim, como é que está o áudio? Somente o Carlos falou que o áudio está saindo picotado. É isso? Só me responde aí para que nós possamos continuar aqui o nosso trabalho. Só me dá esse feedback aí. Cadê? A Clarice está falando, professor, está cortando a voz. Pessoal, vamos ver aí como é que está essa voz. Aqui para mim está normal, tá bom? Deixa eu só ver aqui. E agora? Me fala como é que está o áudio. A Clarice falou, o áudio está, ó. Para o Luiz, o áudio está normal. O áudio está cortando, então o áudio, o Jardiel, não está perfeito, mas está bom, está ruim. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, quem mais está por aqui? O áudio está normal, pessoal. Agora está ok? Só me responde aí. Ó, o Charlton está dizendo, ó, professor, está ok o áudio agora. Quem mais está aqui? Quem mais está aqui? Deixa eu ver, devido à internet.
O professor Isaqueu Silva fala que está oscilando devido à internet, dá uma olhadinha, tá? Melhorou, pessoal? O Michel está falando, professor, melhorou. O Carlos está falando, professor, agora está top. O Silvano falou, professor, agora melhorou um pouco. Melhorou, Jadiel. Então, vamos embora. Melhorou a Clarice, professor. Agora sim, o áudio está bacana. O Angler, cadê o Vanglerson? É isso? Que nome é esse? Melhorou agora. De fato, melhoramos o áudio e vamos embora. A Thais está falando, professor, agora sim tá ok, todo mundo top, vamos que vamos para cima. Eu quero aprovados aqui. Não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de curtir, claro, tem que se inscrever aqui no canal do professor Isaqueu Silva do Estou Preparado para que vocês possam ter acesso a essas aulas maravilhosas, tá bom? Vamos que vamos e, claro, tem que estudar conosco, né, pessoal? Nós vamos estar aqui com vocês até a data da prova, videoaula, PDF, simulado, plano de estudo, tudo que você tem direito na melhor preparação do Nordeste, você vai encontrar aqui no Estou Preparado, tá bom? Professor Luciano e companhia, só os melhores professores, tá? Vão te conduzir à aprovação, não tenho dúvida disso. Vem para o Estou Preparado, porque, olha só, vocês vão se surpreender, tá bom? Bacana. Agora vamos embora, já resolvemos a questão de número 2, vamos à questão de número 3, tá, galerinha? Questão 3 fala assim, ó. À luz do Estatuto da Criança e Adolescente, Lei 8069 de 90, a Constituição Federal julgue o item seguinte. Conforme o ECA, professores que submeterem estudantes sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou constrangimento serão passíveis de detenção de 1 a 6 meses. Pessoal, cuidado. Aqui nós temos um outro tipo penal, tá certo? Um outro crime previsto, inclusive, no Estatuto da Criança e Adolescente, e aqui ele vai falar. Aqueles professores, mas não só professores, tá? Mas também qualquer pessoa que detém sobre aquela criança ou adolescente a autoridade, pode ser um pai, pode ser um tio, aquele que tem guarda, aquele que tem vigilância sobre aquela criança, que submeter aquele menor de idade à situação vexatória, ultrajante, constrangedora, pronto. Ali ele já conseguiu praticar o crime, tá bom, previsto no Estatuto da Criança e Adolescente. Só tem um detalhe, esse crime não é punido com detenção não, tá, pessoal? Dada a sua gravidade, ele é punido com reclusão. Por isso que essa questãozinha está incorreta, tá? Aliás, veja aqui, ó, tá errado, não é por isso, ó, detenção é detenção. Só que ele colocou aqui, ó, ele colocou de 6 meses, ele colocou de 6 meses. Olha só, de 1 a 6 meses. Então ele colocou, ó, de 6 meses a 2 anos, só foi a metrificação, mas a natureza da pena está correta, tá? Então, lembrar que todas as pessoas que de fato colocarem a situação constrangedora, menoscabo, ultrajante, situação vexatória, nós temos ali um tipo penal. Legal, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou encontrar isso aonde? Anote, artigo 232 do ECA, que fala assim, ó, submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, então é necessário que exista uma relação de autoridade, tá certo? Daquele que está praticando o crime, bem como a vítima, que no caso vai ser a criança ou adolescente, guarda ou vigilância a vexame ou constrangimento. Pena realmente a detenção, tá bom? Só que a dosimetria a cargo do magistrado, os limites, é que está errado na questão. Aqui nós temos de 6 meses a 2 anos, beleza? 6 meses a 2 anos. A questão falou o quê? De 1 a 6 meses. Não, dada a gravidade, vai ser de 6 meses a 2 anos. Beleza? Beleza, professor. Resolvemos mais uma questão sem demora. Vamos agora resolver a questão de número 4, tá? Beleza. A quarta questão fala assim, galera, olha que questão bacana. A questão agora que a gente tem que ter extrema paciência com esse tipo de questão, tá? Por quê? Porque é uma questão que vai trazer aqui digamos que uma repercussão muito maior de vários temas criminais dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, como se fosse uma questão que vai pegar todo o conteúdo e condensar somente em uma questão. Então, atenção, mãos à obra. Vamos lá. Com relação à conduta aí ele vai trazer a conduta prevista no ECA como crime. Simular a participação de adolescente em cena de sexo explícito por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia. Na verdade, é aquele criminoso, maníaco, maldito, né, que vai pegar ali uma cena de sexo, né, uma cena de sexo explícito, e vai adulterar, colocando ali um adolescente, como se fosse um participante daquela cena, certo? Tem gente que é maluco que tem essas coisas aí. Então, nesse caso, tipificado sim como crime, ok, no Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí ele fala, é correto afirmar que, letra A, se trata de um crime de perigo abstrato, apenado com reclusão,
que não admite a suspensão condicional do processo, mas tão somente a transação penal. Errado, pessoal. Errado por quê? Porque, de fato, nós temos um crime de perigo abstrato. O que é um crime de perigo abstrato? É um crime que, para que ele possa ser punido, não há necessário a efetiva, né, o efetivo dano ao bem jurídico tutelado. Nesse caso, quando você simula, veja que nós não temos efetivamente uma cena de sexo explícito ali, mas simplesmente existe uma simulação em que você vai colocar naquela cena, né, por meio de modificação fotográfica, montagem ou adulteração, um adolescente. Veja que, de fato, o adolescente não está, mas ali está sendo colocada uma participação por meio de montagem. Por isso é que a doutrina vai dizer que é um crime de perigo abstrato, porque não precisa, de fato, ter ali aquela conjunção carnal em sexo explícito para que, de fato, o crime possa acontecer. Então, realmente, é um crime de perigo abstrato, beleza, apenado com reclusão, ok, que não admite suspensão condicional do processo, mas não admite também a transação penal. Por quê? Dada a gravidade, a transação penal só é cabível para as contravenções penais e para os crimes de menor potencial ofensivo. O que é um crime de menor potencial ofensivo? É aquele em que a pena em abstrato está limitada a 2 anos. Guarde isso. Beleza? Então, a letra A já fica fora, não é gabarito. Letra B de bola. Não é considerado um crime por ausência de previsão legal. É errado, né, pessoal? Claro que é um crime. É óbvio que é um crime. Letra C. Apesar de constar na legislação descrita do enunciado, trata-se de uma ficção jurídica. Não, 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 galera. Nada de ficção jurídica, repito, é um crime de perigo abstrato, ok? Letra D. A mera montagem da fotografia que simule a participação de adolescente em cena de sexo explícito já é suficiente para configurar a infração penal por parte de quem a reproduziu. Beleza, letra D de dado, porque, galera, anote, é um crime de perigo abstrato. Beleza? Vamos ver por que não é a letra E? Se trata de crime penado com detenção e de ação penal pública incondicionada. Errado, o gabarito vai ser letra D de dado. Veja aqui que ele é punido com reclusão, tá, galera? Não é detenção, ó, é reclusão. Observe o que fala o Estatuto da Criança e do Adolescente. Veja, o crime de produção de pornografia infantil simulada, anote, crime de produção de pornografia infantil simulada. Professor, se a prova estiver trazendo essa simulada, mesmo que não haja ali efetivamente a exposição ali àquele crime, é um crime previsto no ECA? É um crime de perigo que abstrato. Bacana, está previsto no artigo 241C do Estatuto da Criança e do Adolescente nos seguintes termos: simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornografia por meio de adulteração, montagem, modificação de pornografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual. Pena é grave, reclusão de 1 a 3 anos e multa, tá? Então, gabaritamos a nossa questão, guarde essas informações acerca desses crimes, porque são eles que vão estar na sua prova, meu amigo. São eles que você vai visualizar e vai acertar, não tenho dúvida disso, beleza? Vamos embora aqui, ainda com relação a esse crime. Veja comigo. Corresponde à infração penal de perigo abstrato. O que significa dizer que a mera montagem, olha só, a mera montagem de fotografia que simule a participação de adolescente em cena de sexo explícito já é suficiente para presumir a violação aos bens jurídicos tutelados, tá bom? Quais sejam a integridade física, a integridade psicológica das crianças e adolescentes de forma imediata, bem como a maneira imediata ao interesse da sociedade como um todo, pois todos nós, o próprio ECA fala isso para a gente, todos nós, né? Cadê? Por como um todo. Pois, nos termos constitucionais, é dever de assegurar ao menor com absoluta prioridade o respeito à sua dignidade, colocando a salvo a toda forma de negligência, discriminação, exploração, violação, crueldade e opressão. Porque todos nós, sociedade, Estado, né, as instituições legalmente constituídas, somos obrigados a buscar a proteção dos menores. Ok, pessoal? Beleza? Então, resolvida mais uma questão. Vamos aqui à questão da transação penal. Nós vimos que esse crime
crime de perigo abstrato não admite transação penal. E eu falei para vocês o porquê, né, pessoal? Transação penal somente é cabível nos crimes de menor potencial ofensivo. São crimes de menor potencial ofensivo as contravenções penais e os crimes em que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Também já falamos sobre isso, tá tudo ok, beleza? Beleza. Vamos aqui à nossa questão de número 5. Questão 5 na tela para vocês. Preste atenção, vamos lá. João, de forma livre e consciente, disponibilizou, por meio de publicação em seu site na internet, vídeo contendo sexo explícito envolvendo adolescente. De acordo com o ordenamento jurídico, João cometeu o crime previsto. Pessoal, vamos lá. Veja que agora há pouco nós falamos aqui, do crime, tá? De montagem, tá certo? Agora aqui é um outro tipo penal. Aqui nós temos o tipo penal que está previsto no artigo 241A do ECA. Na sua prova vai cair somente os crimes estatuídos no ECA, na parte do ECA, beleza? E lá nós temos o seguinte crime: oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. Veja que nesse caso aqui eu tenho uma reclusão de 3 a 6 anos e multa. Veja que nesse caso aqui eu já tenho uma disseminação de conteúdo pornográfico que envolve criança ou adolescente. Nesse caso ele está oferecendo, trocando, disponibilizando, ou seja, todas essas condutas aqui visam dar circulabilidade, tá? Circulabilidade por qualquer meio de cenas de sexo envolvendo crianças e adolescentes. Veja que no primeiro momento nós tivemos ali um crime de perigo abstrato, a montagem que é feita. Aqui eu tenho um crime que é marcado pelo tipo que chamamos alternativo misto, porque ele é praticado por qualquer uma dessas condutas aqui. Então, por exemplo, se você simplesmente encaminhar, transmitir um vídeo que você recebeu no seu WhatsApp para um outro WhatsApp, em que nós temos ali cenas de sexo explícito envolvendo criança e adolescente, pronto, você já incorreu nesse tipo penal, tá? Se você divulgou, se você ofereceu, trocou, você já incorre nesse tipo penal. Vale observar que nesses casos aqui, tá? Basta que você pratique uma única conduta. Vamos aqui à nossa questão, ó. A questão fala assim, letra A, no Estatuto da Criança e Adolescente, cuja pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Já sabemos que aqui é o nosso gabarito, mas bora fazer um confere aqui nas demais, tá? Letra B, no Estatuto da Criança e Adolescente, cuja pena de detenção. Não é detenção, é reclusão. Beleza? Letra C, o Código Penal por estupro. Não temos isso no Código Penal por conta do estupro. Nós já temos lá no estupro outras situações, porque aqui temos algo mais específico, tá? A lei do Marco Civil da Internet não, lei do Marco Civil da Internet não. O próprio ECA vai trazer para a gente aqui essa conduta criminosa, beleza? Beleza. Vamos agora tratar de mais uma questão. Questão 6 na tela para vocês. Ó. Questão 6 fala assim, galera. Maurício, com 13 anos de idade, foi atendido em um hospital público. Depois de realizados os exames clínicos e a entrevista pessoal como adolescente, o médico que o atendeu comunicou ao Conselho Tutelar local a suspeita que Maurício havia sido vítima de castigo físico praticado pelos próprios pais. O Conselho Tutelar averigou o caso e concluiu que os pais haviam lesionado os braços do garoto, mediante o emprego de pedaço de madeira, em razão dele ter se recusado em ir à escola. Com base nisso, o Conselho Tutelar aplicou aos pais uma advertência e encaminhou para tratamento psicológico. Com referência à situação hipotética, julgo o item que se segue. De acordo com o ECA, o médico adotou a providência obrigatória quando comunicou ao Conselho Tutelar a suspeita que Maurício havia sofrido castigo físico. Perfeito, pessoal. Perfeito. Todas aquelas pessoas que, de certa forma, todas aquelas pessoas que tomam conhecimento de maus tratos e não encaminha para as autoridades tomarem as devidas providências,
já praticou ali uma infração administrativa, ok? Já praticou algo que é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, está correto. Veja que nós temos aqui o artigo 245. Professor, mas isso aqui não é crime? É nesse ponto que eu quero que vocês entendam. Não é crime, tá? Não é crime por quê? Porque o ECA, ele vai trazer para a gente, quando se trata de tipos, quando se trata de circunstâncias relacionadas a aqueles tipos, né, condutas ali no próprio ECA, ele vai dividir em infrações, infrações administrativas e infrações penais. Nas infrações penais, vocês vão observar que sempre vai ter reclusão, detenção, multa, legal? Nas infrações, vocês vão ver, na maioria das vezes, multa. Então, vocês precisam estar atentos. Por quê? Porque a banca, ela vai fazer aqui essa dualidade. Ela vai fazer aqui a dualidade considerando infrações administrativas e infrações penais. No caso aqui, deixar o médico, o professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde ou de ensino fundamental para a escola creche de comunicar à autoridade competente nos casos em que ele tenha conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança e adolescente, repito, não é crime, é uma infração administrativa. Anote isso, tá, meus queridos? Anote isso. Questão resolvida, correta. Vamos à questão de número 7. Questão 7, vamos lá. Fala assim, ó. No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética e uma assertiva a ser julgada, considerando-se o Estatuto do Desarmamento, o Estatuto da Criança e Adolescente e o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. João foi flagrado em operação da Polícia Rodoviária Federal, submetendo uma adolescente, veja, o que, é que ele está fazendo? Ele está submetendo uma adolescente à exploração sexual na rodovia federal. Nessa situação, João não poderá responder pelo crime se comprovar o consentimento do menor. Olha que questão bacana, que questãozinha que a gente tem que ficar atento. Nesse caso aqui, meus queridos, nós temos aquelas velhas circunstâncias em que o indivíduo ele está, digamos que, fazendo com que a menor se prostitua. Veja que mesmo que a menor ela consinta na prostituição, ele está praticando o crime. Então, a questão está errada porque está dizendo assim no finalzinho, ó, não poderá o João responder pelo crime se comprovar o consentimento da menor. Não, pessoal, veja comigo. Então, aqui nós temos criança, adolescente. Professor, no caso, essa menor de idade, ela está se prostituindo? Sim. Olha aqui o que a gente encontra no artigo 218b. Olha só, submeter, induzir, atrair a prostituição. Foi o que aconteceu com esse indivíduo. Esse indivíduo, ele está submetendo a menor, ele está induzindo a menor e atraindo para que ela pratique ali a prostituição. Ou outra forma de exploração sexual. Alguém menor de 18 anos ou que por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-lo ou impedir ou dificultar que a abandone, no caso, reclusão de 4 a 10 anos. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, o menor, ele não tem ainda completado ali todo, digamos que, o entendimento do que é lícito do que é ilícito. Para o Código Penal, o menor de 18 anos, sendo ele inimputável, ele não consegue entender o caráter errado das suas condutas. Por isso que independe do consentimento. Está errado a nossa questão, tá bom? Errado a questão de número 7. Vamos à questão de número 8, galera. Questão 8 fala assim, ó. Com relação aos crimes contra a criança e o adolescente previsto na legislação pertinente, julga os próximos itens. Vai trazer para a gente alguns itens, vamos julgá-los. O crime de corrupção de menores previsto no ECA é um delito material. Opa, nós vimos que o crime de corrupção de menores... O que é o crime de corrupção de menores? É quando você induz, quando você faz com que um menor pratique um crime com você. Ou então você induz para que o menor pratique um crime por ele mesmo. Ali é o crime de corrupção de menores. Ô, Joãozinho, você que tem 15 anos ali,
vai lá e furta ali, faz aquele assalto ali, corrupção de menores, tá bom? Ou então, Joãozinho, vamos lá comigo fazer uma parada ali, um assalto, corrupção de menores, tá? E vale observar o seguinte, o crime de corrupção de menores estará configurado independentemente do resultado, independentemente do crime que vai ser praticado ou conduta ilícita que vai ser praticado pelo menor. Quando você induz aquele menor à prática do crime, já estará configurado, porque não é delito material, é um delito formal. É o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, beleza? Beleza, então a primeira já fica errada, vamos à segunda. O processamento e julgamento do crime de publicação de material pedófilo pornográfico em sites da internet será de competência da Justiça Federal, quando for possível a identificação do atributo da internacionalidade do resultado obtido ou que se pretendia obter. Pessoal, aqui parece que está... Opa, passou demais. Aqui parece que está correto. Realmente, quando nós temos o caráter da internacionalidade do resultado ou a intenção, aí sim, nós temos que a competência da Justiça Federal. Guarde isso, ok? Qualquer tipo de publicação de material pedófilo pornográfico em sites que tenha uma reverberação, uma repercussão internacional, nós temos sim ali a competência fixada para a Justiça Federal. Então está corretinho aqui. 3. A mera simulação da participação de criança e adolescente em cena pornográfica por meio de adulteração de fotografia é uma conduta atípica. Opa, atípica não, meus amigos. É típica quando você adultera, quando você faz montagem, colocando ali, por exemplo, numa cena de sexo explícito, criança ou adolescente, nós vimos que é o crime de perigo abstrato. Está, assim, previsto. Então, não é atípico, não. 3 ficou errado, tá? 4. O armazenamento de fotografias ou vídeos que contenham cenas de sexo explícito envolvendo criança ou adolescente configura conduta atípica se o possuidor desse conteúdo tiver recebido de forma involuntária. Olha que questão interessante. Não, pessoal, não é de forma atípica, não. Mesmo que não tenha ali a voluntariedade no recebimento daquele material, daquele conteúdo, nós temos a conduta tipificada. Então, 4 ficou errado, o gabarito vai ser a letra B de bola, tendo em vista que somente a 2 está correto. Beleza? Tranquilão? Vamos embora. Eu quero só chamar a atenção para a súmula 500 do STJ, súmulazinha bacana, importante para a nossa prova. Veja, súmula 500 fala assim, a configuração do crime do 224B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor por se tratar de um delito formal. Então, não há necessidade da prova da efetiva corrupção de menor. O crime de corrupção de menor é um crime formal, é um delito formal. Então, ó, corrupção de menor, guarde isso, é um delito formal. Professor, por que é um delito formal? Repita aí para eu anotar. Porque é um crime que independe de resultado naturalístico para sua consumação. Bacana? Resolvido, vamos lá. Olha só que nós temos o crime, cai bastante isso aqui, tá, pessoal? 241C, questão batida, vai estar na sua prova, tá? Que fala assim, simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornografia por meio de adulteração, montagem, modificação de fotografia ou qualquer outra forma de representação visual, reclusão de 1 a 3 anos e multa, já vimos, é um crime formal, tá? E claro, aqui nós temos o 241, não precisa ter voluntariedade. Adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio fotográfico, vídeo ou for outra forma de registro que contenha sexo explícito, né? Cena de sexo explícito, ou pornografia envolvendo criança, adolescente, reclusão de 1 a 4 anos. Aqui nós temos que independe da voluntariedade. São pontos nevrálgicos que você tem que guardar, porque são aqueles que fazem toda a diferença, tá? Questão 9, queridos, vamos lá, questão 9. Questão 9 é uma questão que fala assim, ó, um adolescente é flagrado dentro de um bar comprando e consumindo bebida alcoólica, segundo previsto no Estatuto da Criança e Adolescente. Uma questão extremamente interessante, por quê? Porque para você não confundir, para você não vacilar na hora da prova. Porque quando nós falamos aqui, meus queridos, em condutas trazidas no ECA, que são típicas,
criminais, vocês precisam estar atentos a esse tipo de questão para não errar. Mais uma vez, eu acho relevante, eu acho importante adverti-los que esses crimes são praticados por imputáveis e não aos menores. Menor não pratica crime, menor pratica ato infracional quando a conduta é análoga a crime, ok? Então, veja, o adolescente ele é flagrado dentro de um bar, comprando e consumindo bebida. A pergunta é, o adolescente está praticando crime? A resposta é negativa, não. Quem que está praticando o crime? O dono do bar. Consegue visualizar isso? Pois é. É nesse ponto, por que eu estou falando isso mais uma vez? Porque a banca ela vai jogar uma casca de banana. Ah, o menor está praticando o crime porque não pode ingerir bebida alcoólica. Não é isso, galera. Quem está praticando o crime é o dono do bar, aquele que está comercializando a bebida para o menor de idade, tá? Vamos lá. Olha só. O que fala aqui? Segundo previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, letra A. Ao adolescente pode ser aplicada a medida socioeducativa em meio aberto por estar com seus direitos violados em razão de sua própria conduta. Pessoal, foi o que eu acabei de falar para vocês. Não, claro que não. Então aqui, ó, letra A está fora. Letra B, o estabelecimento deve ter cassado seu alvará de funcionamento, bacana. O adolescente deve receber medida de advertência e seus genitores devem ser notificados a comparecer ao Conselho Tutelar ou, na sua ausência, o Ministério Público competente. Também não, mas foi mais ou menos no rumo, tá bom? Beleza. Letra C. Incorrem estabelecimento comercial, adolescente e seus pais em infração administrativa. O adolescente que bebeu, coitado, ele é vítima, ele não incorre em infração administrativa. Falso. Letra D. Incorre o proprietário do estabelecimento em contravenção penal. Opa, a lei mudou. Não é contravenção penal. Agora vai ser o quê? Crime. Vender bebida alcoólica para menor não é contravenção penal, é crime. Ficou errada aqui a letra D de dado. Letra E, nosso gabarito. Fica o estabelecimento comercial, beleza, é o estabelecimento comercial sujeito à medida administrativa até interdição, até o recolhimento da multa aplicada. Ok, professor, e o cara que vendeu para o garoto? Crime tipificado no Código, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, letra E, o nosso gabarito. Vamos aqui às ponderações. Primeira ponderação acerca dessa questão que eu reputo extremamente completa, extremamente excelente para a gente treinar aqui, tá? A medida socioeducativa apenas pode ser aplicada ao adolescente que pratica ato infracional análogo à conduta criminosa. Guarde isso. Professor, como assim? Medida socioeducativa só é aplicado para adolescente que pratica conduta análogo a crime. Então, só cabe a medida socioeducativa para adolescente que tenha praticado conduta análoga a crime. Vem cá. Ingerir bebida alcoólica é crime aqui no mundo dos adultos? Não. Então ele não vai sofrer uma medida socioeducativa. Se aquele menor matar alguém é crime no mundo dos adultos? É, então ele vai sofrer uma medida socioeducativa. Perceberam? Beleza. Consumir bebida alcoólica não é crime, logo não pode ser aplicada a medida socioeducativa. O que é crime, na forma do ECA, é vender bebida alcoólica ao menor de 18 anos, o que já tirou a questão, a letra D, parece, né? Que dizia que era contravenção penal. Não, é crime. Outra ponderação, o Estatuto não prevê como sanção a cassação de alvará de funcionamento para o local que vender bebida para o menor. O ECA traz infrações administrativas do artigo 245 ao 258C e apenas há previsão de infração ao estabelecimento comercial na hipótese. Outra ponderação, a venda de bebida alcoólica não é mais contravenção penal, agora é sim crime, previsto no artigo 243 do ECA. Com a Lei 13.106 de 2015, houve a revogação expressa da contravenção penal, tá? Na Lei de Contravenção Penal, artigo 3 dessa lei. Então veja que hoje a venda de bebida alcoólica para menor vai ser considerada crime, não contravenção, tá? E olha aqui
o artigo 258-C do ECA, que fala a proibição estabelecida no inciso 2 do artigo 81, né, que a venda de bebida alcoólica vai ter como pena multa R$ 3.000 a R$ 10.000 e a medida administrativa, interdição de estabelecimento até o recolhimento da multa a ser aplicada.